qual seria a forma correta de escrever? Você diria que é vende-se casas ou é vendem-se casas? Muita gente tem dúvida a respeito desses verbos e quando utilizar esses verbos da forma correta. Porque as duas formas, elas soam muito bom aos nossos ouvidos. Mas e para a gramática normativa? Bem, vamos lá. O se chama-se partícula apassivadora toda vez que o verbo que vier anteriormente, ele for um verbo transitivo direto. Agora, como é que eu reconheço que um verbo ele é transitivo direto? Quando você faz a pergunta para o verbo. Quando você faz a pergunta para o verbo e o verbo requer que você pergunte o quê? Por exemplo, eu aluguei. O quê? Eu vendi. O quê? Eu consertei. O quê? Eu peguei. O quê? Então, toda vez que a pergunta que você faz o verbo, você tem que fazer o quê, você diz que o verbo ele é transitivo direto. Então, para a partícula passivadora, o se, só vai combinar quando o verbo for transitivo direto. Portanto, vender. Eu vendi o quê? Então é um verbo transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, ele deve concordar com o sujeito. Por exemplo, se eu digo vende-se casas, casas são vendidas. Então está no plural. Então, neste caso aqui, se eu digo alugar a casa, eu posso dizer aluga-se a casa. Mas também posso dizer alugam-se as casas, porque tem que concordar com o sujeito. Por exemplo, aqui, alugar a casa. Eu digo alugar a casa ou aluga-se a casa. Ou melhor ainda, posso dizer aluga-se casa. Então, aluga-se casa. Assim como eu posso dizer vende-se casa. Conserta-se casa. Notaram? Portanto, se eu quero colocar no plural, eu vou ter que colocar de acordo com o sujeito. O verbo deve concordar com o sujeito. Então, eu vou dizer aluga-se casa e vou dizer alugam-se casas. Eu vou dizer vendem-se casas. Eu vou dizer consertam-se casas. Notaram? Então, toda vez que na partícula se, o verbo que vier anteriormente, ele for um verbo transitivo direto, onde a pergunta que você faz é o quê? Aí, neste caso, você tem que fazer o verbo concordar com o sujeito. Então, é aluga-se casa, é vende-se casa, é conserta-se casa, porque está no singular. Agora, quando estiver no plural, aí eu coloco alugam-se casas, vendem-se casas, consertam-se casas. Portanto, nesses dois exemplos que eu tenho aqui presentes, qual seria a forma correta? Como o verbo vender é um verbo transitivo direto, então, se a palavra casas está no plural, o verbo precisa estar também no plural. Então, neste caso aqui, seria vendem-se casas, seria a forma correta. E a forma incorreta seria essa de cima. Notaram a diferença? Então, só recapitulando. Um verbo é conhecido como transitivo direto quando você faz a pergunta o que para o verbo. Então, eu aluguei, o que? Eu vendi, o que? Eu consertei, o que? Agora que eu sei que os verbos são transitivos diretos, eles precisam concordar com o sujeito quando tiver a partícula se, que é a partícula apassivadora. Então, se tiver o sujeito no plural, então é aluga-se casa, vende-se casa,
conserta-se casa. Agora, se o sujeito estiver no plural, aí o verbo também tem que ir para o plural. Então, alugam-se casas, vendem-se casas, consertam-se casas. Portanto, a alternativa correta seria vendem-se casas. Notaram a diferença? Eu espero que sim. Continua acompanhando nosso canal, tanto aqui quanto no Instagram e nas outras plataformas. Tá certo? Então faz o print e até mais.